Olá a todos! Hoje nós vamos meditar em Efésios sobre masculinidade, sobre sexualidade bíblica. Efésios é um livro muito interessante. Ele tem um primeiro capítulo lindo sobre a soberania de Deus e os planos dele de salvação. E aí nós entramos no capítulo 2, quando ele fala que nós fomos vivificados estando mortos em ofensas e pecados, e que em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza os filhos da ira, como os outros também. Então aqui ele dá um retrato, de como éramos todos nós, filhos da ira, escravos dos desejos da carne. O pecado reinava e produzia tudo que era de pior em nós, Então a imoralidade reinando absolutamente e todo tipo de destruição sobre nós, sobre nossa masculinidade, sobre nossa sexualidade. Até que no versículo 4 a gente lê que Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse trecho é um trecho muito bonito, muito conhecido, que nos lembra que nós fomos resgatados pela infinita graça e misericórdia de Deus para vivermos esse plano maravilhoso dele, de fazer boas obras. Nós somos feitos por Ele para isso, para fazer o que é bom, para fazer o bem, para sermos homens dignos, para sermos homens santos, que praticam sua masculinidade de forma santa e que vivem sua sexualidade de forma santa. Aqui ainda de forma geral, mas agora, mais para frente, a gente vai ver que ele fala claramente sobre isso. No capítulo 3, por exemplo, versículo 20, ele diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Tem até uma musiquinha desse versículo, E o que diz aqui? Diz que nós temos em Cristo uma fonte poderosíssima de transformação, de ação magnífica. Então, olha que interessante, aqui o texto diz que Deus opera muito além do que a gente pede. Ele é maravilhoso, incrível, muito, muito maravilhoso. E isso significa que quando eu percebo a minha condição de carnal, de perdido, e me entrego a Ele, eu preciso confiar que Ele vai fazer muito além do que eu sou capaz até de entender, para me transformar naquilo que Ele sonha para mim. O que é maravilhoso realmente. E vai além. A gente fala, mas como é que Deus vai lidar com a minha homossexualidade? Deus faz além do que você imagina. Eu vim destruindo meu casamento. Deus faz além do que você imagina. Eu nunca me vi como um homem e tal. Deus faz além do que você imagina. Peça e confie. Siga adiante, confiando no que Ele é capaz de fazer. No capítulo 4, versículo 17, diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus para a ignorância que há neles pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, quer dizer, existem pessoas que vivem assim, totalmente entregues ao pecado, fazendo todo tipo de coisa ruim.
se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Quer dizer, é uma das formas de avaliar se você está em Jesus mesmo, se você entende o projeto maravilhoso dele e não é escravo do pecado. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência no engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é a nossa missão aqui. A gente está num processo de revestimento desse novo homem, da masculinidade no padrão de Cristo. Uma masculinidade santa, um novo homem que passa a viver em santidade. E isso é magnífico. Essa é um presente de Deus maravilhoso. Depois no capítulo 5 a gente tem o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas todo pecado sexual, toda impureza ou avareza nem sequer nomeie entre vocês, porque é isso que convém aos santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Noutro tempo erais trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas. Condene elas, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é vulgar. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso que está escrito: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E ainda termina dizendo assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando-vos entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Então, o que a gente encontra aqui que é muito importante? Você é feito para ser um homem novo, diferente. Essa diferença está em que você não anda mais nas trevas, não faz as coisas que antigamente você fazia. Aqui está dizendo que você nem fica mais naquele tipo de conversa. Que você nem fala mais do como você vivia ou do como aquelas pessoas viviam, porque até falar isso é vulgar. Então você condena totalmente aquela antiga forma de ser homem, aquela antiga forma de ser masculino, doentia, né? Aquela antiga forma de lidar com a sexualidade de forma totalmente devassa, e passa a viver na santidade de Deus, com prazer em ser correto, em ser de Deus, em ser bom. Isso é muito importante mesmo. E aí o capítulo 5 termina falando algo muito importante, que primeiro versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. Mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor faz com a igreja. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vocês, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esse é um padrão
por um casamento muito interessante, né? A mulher foi tirada da costela do homem, nós acreditamos nisso como história. E aí, nós acreditamos que a mulher é carne da nossa carne, ossos dos nossos ossos. E nós cuidamos bem do nosso corpo, devemos cuidar bem das nossas esposas. O desafio da masculinidade sadia é amar uma mulher a ponto de entregar a vida por ela, como Cristo fez pela igreja. E esperar dessa mulher respeito. Respeito que é conquistado justamente pelo sacrifício de amá-la até a morte, se for necessário. Olha que bonito, que lindo, esse é o padrão de Deus. Esse é um alto nível de masculinidade e de sexualidade. Espero que essa reflexão em Efésios faça sentido para você e seja um desafio para você viver uma vida totalmente transformada, revestida da santidade, da masculinidade santa do Senhor. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês.